Boa noite, tudo bem? Estamos aqui para gravar mais um vídeo do nosso canal de atendimento, treinamento e atendimento. Hoje iremos falar sobre ciclos do aprendizado. Iremos dar dica de como o líder tem que fazer para manter a sua equipe, como o líder tem que fazer para desenvolver a sua equipe. Então hoje, como falei, vamos falar dos ciclos do aprendizado. Nos ciclos do aprendizado, nós começamos com o D1, depois vem o D2, o D3 e o D4. O D1 o que seria? O D1 seria um bebê, o D2 seria uma criança, o D3 seria um jovem e o D4 seria um adulto. Muitas faculdades ensinam sobre M1, M2, M3 e M4, mas nós vamos tratar do D1, D2, D3 e D4. Então aqui, quando você entra nesse ciclo do aprendizado, aqui não quer dizer que você tenha tanta experiência. Isso quer dizer que você, quando entra numa empresa, você passa a ser um D1. Mesmo que você tenha lá 30 anos de experiência na sua função, na sua profissão. Mas quando você penetra, quando você é contratado por uma empresa, você passa a ser um D1. O que é um D1? O D1 é um bebê. O que a mãe faz com o bebê? Né? E o que o gestor deve fazer, um líder deve fazer quando ele recebe um D1 da sua empresa? A mãe, quando tem o bebê, ela pega o bebê no colo, ela trata, ela alimenta, ela amamenta o nenê, o bebê, né? E esse bebê começa a ter uma vida, né? Então, na empresa é a mesma coisa. O gestor, o líder, quando recebe um colaborador novo na empresa, ele deve tratar esse funcionário como um bebê. Ele deve carregar no colo, se for possível, esse bebê, para que ele desenvolva, né? E que ele consiga atingir os ciclos do aprendizado. Então, quando ele entra na empresa, ele vai ser conduzido aonde fica o setor, aonde é guardado a mercadoria, como é o depósito desse local. Então, ele passa a ser, né, um bebê. Depois disso, ele, passando desse ciclo, ele passa a ser uma criança. Como é que é a criança? A criança, ela começa já a caminhar sozinha, ela começa a dar os passinhos, ela começa a reconhecer a sua mãe, seu pai, entendeu? Então, dentro do ciclo, quando o colaborador entra na empresa também, ele começa a ter a percepção disso e começa a desenvolver mais. Ele começa, então, a conhecer melhor a empresa, ele começa a ver como é as formas de trabalho daquela empresa, da filosofia daquela empresa, e ele começa a desenvolver a sua função. Ele começa a fazer algo sozinho, igual a uma criança. Passando esse ciclo do D1, o D2, do bebê e da criança, ele passa assim ao terceiro ciclo, que é o jovem, que é onde geralmente nas empresas se tem grandes problemas. Por quê? Porque no ciclo jovem, ele seria o ciclo da rebeldia, onde muitas empresas, várias empresas do mundo acabam perdendo os colaboradores aqui. Por quê? Porque aqui é o jovem. O que é o jovem? O jovem é aquilo quando a mãe diz assim: meu filho, não sai com aqueles colegas, esse teu passeio não vai ser legal. E ele muitas vezes briga com a mãe, xinga a mãe, dizendo: o que a senhora quer? Eu sei o que eu estou fazendo. Então, nas empresas, quando os dois, o colaborador ele não é bem conduzido no D1, no D2, no D3, ele entra no ciclo 3, que é o jovem, é onde muitas vezes nas empresas se perde esse colaborador aqui. Só que quando se perde esse colaborador aqui, ele já está depois do contrato e acaba a empresa tendo que pagar despesas a mais quando desliga um colaborador desse. Por quê? Porque ele não foi bem tratado como bebê, como criança. Então ele entra na rebeldia, tá? Então muitas empresas perdem os colaboradores aqui por não ter uma liderança que conduza nesses dois ciclos aqui, tá? Quando ele passa desse ciclo de jovem, que ele vem para o D4, é onde é a formação. Aqui já existe um nível de maturidade muito grande nessa pessoa aqui. Ela sabe fazer tudo. Tudo que você pedir dentro daquela empresa, daquele comércio, essa pessoa sabe fazer tudo. Se o gestor sair 5, 10 dias de dentro da unidade, ou dentro da empresa aqui, essa pessoa ela sabe fazer tudo. Ela conduz, ela sabe fazer depósitos, ela sabe fazer pedido, ela sabe fazer a parte almoxerifado, né? Dependendo do comércio que a pessoa esteja, tá? Então ela é uma pessoa formada. Ela é uma pessoa que está preparada para fazer qualquer função dentro daquela instituição, né? Ela tem um procedimento correto,
tá? Ela é preparada. Só que quando ela atinge um nível de maturidade aqui tão grande, ela está no nível D4, muitas vezes ela é promovida, tá? Ela vem a ser promovida. Só que nessa promoção, muitas vezes ela não quer ir para essa promoção, ela quer ficar onde ela está, no nível 4. O ideal de uma empresa é que todos estivessem aqui no D4, né? Que são pessoas com maturidade bem alta, bem formada, né? Então muitas pessoas não querem ir para outro nível. Só que se ela for para outro nível, ela vai começar tudo de novo, D1, D2, D3, D4. Pode ser que aqui seja um grande profissional que esteja aqui dentro no D4, mas quando ela passa para outro nível, um nível de chefia, um nível de gestão, pode ser que também ela se perca aqui no 1, no 2 ou no 3, se ela não for bem conduzida por o líder dela. Então isso aqui é muito importante, pessoal. As empresas hoje devem entender muito bem isso aqui, que é o D1, D2, D3, D4. É um nível de maturidade onde as pessoas atingem dentro de uma empresa. E aqui a gente tem que entender o seguinte, que muitos líderes acabam não fazendo esse processo. Quando o colaborador entra, ele não recebe o colaborador como bebê. Ele acaba simplesmente jogando o colaborador dentro da unidade e deixando o cara se ralar. E aí vem a empresa a perder no nível 3, que é o jovem, como eu falei, que é o rebelde. Que diz, eu não vou fazer isso aqui porque eu não tenho que fazer isso aqui, o chefe é mais jovem que eu, por que eu vou fazer? Eu não fui contratado para isso. E aí acaba se perdendo as pessoas. Então, o ideal é que todas as empresas tivessem todos os funcionários no nível D4. Só que nunca se vai se ter 100% da equipe. Sempre vai ter gente que vai estar rodando no ciclos do aprendizado, vai estar sempre rodando aqui. Então o líder aqui, ele tem que realmente entender disso. Ele tem que ensinar as pessoas a conduzir nos níveis, para se ter gente boa no nível D4. E a gente percebe nas empresas que as empresas, o líder às vezes, né, que está lá na chefia, ele tem medo de passar todos esses processos para as pessoas, né? Não consegue desenvolver essas pessoas com medo que alguém vai tirar o lugar dele, e muitas vezes ele acaba tendo um turnover alto, né? Que é a rotatividade de pessoas dentro da unidade, acaba elevando o nível de turnover e acaba a empresa assim não tendo uma equipe coesa, uma equipe forte, tá? Uma equipe engajada no processo todo. Então esse aqui é muito importante nas lideranças, entender o processo do D1, D2, D3 e D4, que é os ciclos do aprendizado. Pessoal, se vocês gostaram desse treinamento, se inscrevam lá, pessoal. Dê o seu like lá, se inscrevam lá, mas se inscrevam lá no nosso canal, porque também pode pedir outros material, que a gente tem bastante material que pode auxiliar vocês no dia a dia. Dê sugestões de assuntos para nós tratarmos aqui. Uma boa noite a todos. I am on a whole nother level. Girl, he only fought you over cause you let him. Girl, I guess he didn't know any better. Girl, that man didn't show me ever. Do all I can just to show you you're special.